Paz do Pai e do Messias a todos os irmãos e as irmãs. O vídeo de hoje, irmãos e irmãs, é referente ao que breve irá acontecer conosco, tá? E que, para vocês entenderem o seguinte, meus irmãos e irmãs, é referente ao que está escrito em Oséias. E está escrito lá que nós iremos ser transformados. Aquilo que aconteceu no princípio, o engano, a morte vir a existir, vai ser desfeito. Porque vamos receber do nosso Pai. E vamos voltar a ser como éramos lá no princípio, antes da morte vir a existir, tá bom, meus irmãos? E eles não querem que a gente saiba isso, irmãos e irmãs. Porque é como está escrito na parábola do joio e do trigo. E o joio, a descendência da serpente, só sabe ver o que é bom para si, mas não para o próximo. E o trigo não. O trigo faz o que é bom para si e para o próximo. Essa é a diferença do amor e do que, ao contrário, o amor, né? E eles não querem que a gente chegue a isso, irmãos e irmãs. Por quê? Porque está escrito, né? Foi escrito por Moisés. A gente sabe que não dá para confiar em Moisés, mas tudo foi revelado pelos profetas, o Messias e os apóstolos. E eles não querem que a gente tenha esse conhecimento, que aqueles que caíram do reino, eles foram obstinados, eles nem esperaram o Pai acabar a criação. Então, aqueles que estão lá no reino estão aguardando o que irá acabar aqui, para tudo ser como o nosso Pai queria. O nosso Pai, quando acabou, ele fez o homem e a mulher, e ele colocou a mulher como companheira, para os dois serem amigos, se ajudarem, porque o amor nunca foi pecado, meus irmãos e irmãs. Mas eles foram obstinados, eles não esperaram nem o Pai criar, eles queriam fazer tudo o oposto, eles achavam que poderiam fazer maior. Esse é o proceder do joio, esse é o proceder da descendência da serpente. Aqueles que deram ouvidos no reino, os anjos que caíram do reino e se rebelaram contra o Pai, o Criador dos céus e da terra. E tudo, meus irmãos e irmãs, em breve vai voltar a ser do nosso Pai. Mas para isso vai começar a tribulação e vai se revelar a abominação da desolação que está descrita em Apocalipse como uma rainha, que viúva não é e pranto nunca viu. O anjo caído, que está sendo adorado como Nossa Senhora e como Jesus Cristo. Pois isso nunca foi pedido, né? Adoração. Isso é feito aos demônios, a morada dos demônios, a Babilônia, a confusão. Então tá na hora de entender, meus irmãos e irmãs, que nunca foi pecado o amor e que aquilo que o Pai fez vai se dar início no reino. Por quê? Porque tudo isso, meus irmãos e irmãs, é para que a gente saiba o que é bom e o que é mal. E eles foram precipitados, eles não esperaram que o Pai acabasse e já botaram defeitos antes mesmo do Pai acabar. Então, meus irmãos, está na hora de reconhecer. A verdade veio do reino através do Messias, através dos profetas, dos apóstolos. Agora no final vai vir pelas duas testemunhas que andarão na tribulação e os 144.000 que irão para o lugar preparado, com todos aqueles que aceitaram a verdade, a luz que veio ao mundo. E o que eles não querem que a gente saiba é que nós vamos ser como era no princípio. E como eles se afastaram da luz e estão nas trevas, e nunca souberam fazer diferença do que é bom e do que é mal, mostrando para nós o proceder deles, né? Quando mandavam matar, pediam sacrifícios. É simples, irmãos, eles não querem que a gente saiba que nós vamos voltar a ser o que era no princípio. E está escrito lá, se possível enganaria os escolhidos, não é possível. Eles vão tentar, como está escrito lá, nos perseguir, também não vão conseguir. Porque nós estamos na luz, nós sabemos fazer diferença do que é bom e do que é mal.
E o nosso Pai vai dar as asas da grande águia para nós ir para o lugar preparado. E nós vamos ser transformados. E eles não querem que a gente saiba isso, irmãos e irmãs. Tudo poderia ter sido diferente. Mas isso aconteceu para que isso não volte a acontecer. E só entrará no reino aqueles que amam o próximo como a si mesmos. Então eu quis gravar esse vídeo, meus irmãos e irmãs, para que vocês entendam. Aquilo que começou lá em cima vai se dar fim aqui. Para que nós possamos viver junto do Pai. E aquilo que o Pai fez de acordo com o que Ele queria, como está descrito em Isaías 35. O nosso Pai, por amor a nós, permitiu que nós fôssemos como Ele. Tendo os nossos filhos, sabendo o que é bom e o que é mal. Para a gente saber como é para Ele, irmãos e irmãs. E Ele disse, vós tendo filhos, mesmo sendo mal, saber dar o que é bom. Só que a diferença, irmãos e irmãs, daqueles que amam, é que a gente tem os nossos filhos, busca dar o que é bom para eles, mas a gente ensina eles a não fazer mal ao seu próximo. Porque todos nós somos irmãos, todos iguais, perante ao nosso Pai que está no céu. E esse é a diferença dos filhos do reino. O joio não, irmãos. O joio, ele não se importa com o que vai acontecer com o próximo. Ele busca só para si. E é isso que nós estamos tentando mostrar. Está na hora de acordar, porque as ovelhas estão presas, mas estão sendo chamadas para fora. E as ovelhas darão ouvidos ao pastor, que é o Messias, que na terra, quando andou, se chamou Emanuel, voltou para o reino e tem um novo nome, Apocalipse 3:12. Está próximo de Azazel se revelar. Azazel, a besta, Jesus Cristo, imagem e o nome, adorado e aceito pelas pessoas na religião, morada dos demônios. Pois a verdadeira religião está em 1 Tiago 27, ajudar o próximo, os necessitados, nas suas dificuldades e tribulações. Está na hora de acordar e de entender, meus irmãos e irmãs. A porta estreita, João 10, Mateus 23. Os sinais que estão aí à porta e está acontecendo estão descritos em Mateus 24. E os outros apóstolos, irmãos, também falaram. E está se cumprindo aquilo que os profetas anunciaram antes da vinda do Messias. Porque tudo, meus irmãos e irmãs, foi deixado para o nosso Pai, para que a gente não seja pego como ladrão de surpresa. O problema é que as pessoas não estão lendo a palavra, não têm conhecimento do pão. Eles estão sendo embriagados pelo vinho da Babilônia, tendo no entendimento que matar, roubar, destruir é bom. E isso nunca foi bom. O nosso Pai não se agrada disso. Mas eles não querem que vocês descubram o Pai através do Filho, que é o Messias que veio pelo Espírito do Pai sobre Maria. Veio em carne e sangue, morreu, ressuscitou e voltou para o reino. Foi preparar lugar para nós. E está às portas dele voltar. Mas antes dele voltar, pois ele volta só nos 1335 dias, quem irá surgir é o engano que as pessoas aceitam. O iníquo, a abominação da desolação descrita por Daniel e que se encontra em Mateus 24, ao qual o Messias diz que nós vá a Daniel para saber. E o caminho está aí, irmãos e irmãs. A cada dia eles estão apertando a gente para que nós percamos a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, o direito que o nosso Pai ele fez desde o princípio, que nós tenhamos livre escolha de escolher o que é bom e o que é mal. É como eu falei, lá no início, o que aconteceu foi a desobediência. E para fazer o que agrada ao Pai, tem que obedecer. E quem é que trouxe a verdade para nós? O Messias. Então basta seguir de acordo com o que o Messias ensinou. O Messias disse, quando orardes, não faça como os hipócritas, que oram em pé nas sinagogas, nas praças, nas ruas. Essa é a descendência da serpente, ao qual o Messias, em Mateus 23, diz que foram eles que mataram os profetas.
Esses o Messias chamou de hipócrita, que significa traidor. Então não rejeitem o que a gente está falando para defender os homens terrenos. Quem é maior é aquele que veio do reino, é o Messias, que habitou em carne e sangue aqui e voltou para o reino. Ele ressuscitou, ele não está morto. Ele é o caminho, ele é a porta estreita que conduz ao Pai, o Criador dos céus e da terra, que não aceita adoração e elogio, pois já nos conhece a todos. Então é como eu sempre digo, irmãos, ao Pai ninguém engana, pois Ele sabe o que a gente tem no coração e nos pensamentos. Eu espero que esse vídeo ajude vocês, entendam, meus irmãos e irmãs. Novos céus, nova terra. Aqueles que estão no reino estão nos aguardando. Para tudo se dar início, meus irmãos e irmãs, porque eles também estão esperando. Tudo pelo engano que aconteceu no princípio. Era para ser como o Pai fez no jardim. O homem e a mulher, sede fecundos e multiplicai-vos. Mas a serpente veio e, enganou usando a palavra. E houve a desobediência e a morte veio existir pela serpente. Nosso Pai não nos fez para morrer. Mas não se esqueçam, não temei aquele que mata o corpo, mas sim o espírito. O espírito quem dá é o Pai. Pensem, meus irmãos, a gente morre uma vez nesse mundo, mas haverá uma ressurreição para a condenação e para a vida. E só vai ao reino a vida aqueles que aceitaram a verdade e fizeram aquilo que agrada ao Pai, que é o amor ao Pai e ao próximo. Então, um forte abraço a todos vocês. Espero que esse vídeo ajude. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode perguntar nos comentários. Um forte abraço a todos vocês. Paz, meus irmãos.